Uma vida dedicada ao serviço público. Político, advogado, professor, jornalista, hoje deputado federal, mas que ainda é conhecido como senador. Vamos apresentar agora a trajetória de Carlos Mauro Cabral Benevides, um homem que fez da política a sua melhor forma de prestar serviços à população brasileira e ao seu país. Naturalmente, durante a fase da infância, a minha presença em Fortaleza se direcionava mais para aquela a praça, a antiga Praça de Pelotas, que hoje é Praça Clóvis da Vilacqua, da frente da Faculdade de Direito, ou a Praça do Carmo, onde se ia participar não apenas dos atos religiosos, mas também daquela convivência fraterna entre amigos que ali se aglutinavam para uma troca de ideias e, naturalmente, assistir ao final do novenário o desfile daquelas pessoas, daqueles amigos, numa convivência de fraternidade, num instante em que Fortaleza era ainda aquela metrópole pequena em que todos se conheciam e havia sempre a preocupação de um entrelaçamento familiar, pessoal, que se desdobrava naqueles momentos, se desdobrava em todos aqueles momentos, caracterizando, portanto, aquelas amizades, aquela afetividade que tinha origem na própria família dos jovens que participavam daqueles acontecimentos todos, religiosos, sociais. Depois, já numa juventude um pouco mais adentrada, eu comparecia ao Clube dos Diários, nas suas festas infantis ou juvenis, mas com a característica de festas infantis, mas acentuadamente era a presença juvenil, era a juventude que estava lá presente, e o Clube dos Diários, naquele momento, era realmente o centro que atraía a presença daquelas moças, daqueles rapazes que iam ali ou nas festas infantis ou naquelas soirées que se prolongavam até 9 horas, 10 horas da noite. E ao lado disso, as atividades no próprio colégio, através dos grêmios literários, aquilo começava a exercer, a me atingir com um fascínio especial. Era o Grêmio no Colégio Farias Brito e o Grêmio José de Alencar no Colégio Cearense. E aí a gente fazia aqueles primeiros ensaios de crítica literária, de trabalhos apresentados, focalizando personalidades que na época mereciam um estudo mais aprofundado de todos nós. É assim que praticamente se desenvolveu a nossa juventude e até a iniciação na política estudantil, iniciada pelo Centro Estudantal Cearense, que naquela época tinha como expressão maior Joaquim de Figueiredo Corrêa e logo em seguida o Aquiles Pérez Mota, que foi meu colega na Faculdade de Direito e meu colega também na Assembleia Legislativa do Ceará. Eu fiz a Faculdade de Direito, que morava ao lado da própria Faculdade de Direito, na rua Senador Pompeu, e quando tocava o sino na faculdade, eu lá imediatamente buscava a Faculdade de Direito para assistir aquelas aulas de grandes mestres que ali pontificavam naquela ocasião. Inclusive o então ex-governador e ex-interventor e ex-senador Menezes Pimentel, que era o chefe político do meu pai, dos meus tios, uma figura notável de homem público, que era professor naquela época da cadeira de Direito Romano, depois ali sucedido pelo grande Amorim Sobreira, com quem eu tive uma vinculação muito próxima, já que ele presidira antes de mim a União de Moços Católicos. E em derredor dele se formara um grupo de pensadores e de líderes, inclusive da juventude, que ele comandava porque era um homem extremamente competente e sabia projetar os seus conhecimentos. Fiz a Faculdade de Direito pela manhã e fazia à noite a Faculdade de Letras, que era a Faculdade Marista, dirigida pelos irmãos Maristas, que se chamava Faculdade Católica de Filosofia. A primeira aspiração política que eu tive foi chegar um dia à Câmara Municipal de Fortaleza. E naquela ocasião cheguei estimulado por companheiros que ao meu lado lutavam numa instituição chamava União de Moças Católicas, que congregava a juventude cristã do Ceará.
E então a minha infância aqui, o estudante que fui depois do Colégio Farias Brito e do Colégio Cearense, eu me integrei aos movimentos católicos, começando pela União, depois pela Ação Católica, e no instante em que se falava em renovação da Câmara Municipal de Fortaleza, aí surgiram candidatos que com essa imagem deveriam levar para o Legislativo da cidade um outro espírito de atuação que efetivamente favorecesse o povo de Fortaleza. E no embalo de uma campanha dessa natureza, é que eu me elegi, naquela ocasião, vereador. E, a partir dessa vereança, eu escalonei por todos os degraus da hierarquia legislativa. Vereador de Fortaleza, deputado estadual, quando cheguei à Assembleia como mais votado em 58, depois, novamente, se renova essa votação se repete, eu sou mais votado em Fortaleza, e aí me dão uma incumbência das mais árduas e difíceis, chefiar o Poder Legislativo, que em 1963 não foi assim tão penosa e árdua a minha tarefa, mas em 1964 a mim cabia dirigir o Poder Legislativo, acossado pela exacerbação dos setores militares e também por determinados segmentos da opinião pública, que entendiam que na Assembleia Legislativa se registravam fatos que não se compatibilizavam com as diretrizes éticas em que se devem comportar os representantes populares. Foram momentos difíceis da vida pública, tivemos que conviver com episódios lastimáveis, mas evidentemente terminávamos aquela fase e já em 1965, sem ser mais presidente da Assembleia, eu fui escolhido pelos deputados estaduais de todo o país para falar em Brasília. Eu quero dizer aos telespectadores que foi a primeira vez que eu ocupei uma tribuna na Câmara dos Deputados, que estava em recesso naquele momento, no Congresso Nacional das Assembleias Legislativas. E a mim coube, e exclusivamente a mim, interpretar o pensamento dos deputados num discurso direcionado ao presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que então dirigia os trabalhos daquela sessão de encerramento, de instalação, aliás, do 4º Congresso Nacional de Assembleia Legislativa. E evidentemente que me escolheram para que eu tivesse a sutileza e a habilidade, que eles achavam que eu podia ter esses requisitos, para proclamar exatamente a necessidade de se redemocratizar o país, sem afrontar o presidente da República, que estava ali dando uma demonstração positiva de que respeitava as assembleias e queria, evidentemente, no menor espaço de tempo possível, era esse o seu desejo, de que se alcançasse a redemocratização.